Hoje eu quero falar com vocês sobre um homem chamado Boaz, por gentileza. Boaz, e para isso eu vou contextualizar para vocês, o nome da nossa palavra é Boaz, ungido para curar. Fala assim para você mesmo, põe a mão na sua cabeça assim, ó, fala assim, eu sou ungido. Isso, quem disse o contrário é mentira, porque você é ungido de Deus. A palavra de Deus diz em Lucas 4, que Ele te ungiu para pregar as boas novas, para curar os enfermos, para declarar o ano aceitável do Senhor. Significa que Ele te ungiu, Ele te capacitou, Ele te separou. Todo mundo que vive aquém desta realidade não está vivendo o seu propósito. Todo mundo que fere ao invés de curar, não é um discípulo de Jesus. Ou naquele momento que feriu não é, a não ser que se arrependa e peça perdão. Todo mundo que existe para criticar, denegrir, maldizer, manipular, não está sendo um discípulo de Cristo, porque os discípulos de Jesus, eles são ungidos para curar. Onde eles chegam, eles transformam o ambiente, eles curam, eles manifestam a presença de Deus, eles demonstram benignidade. Repita comigo, benignidade. Ih, está fraco, repita comigo, benignidade. Você que está em casa também pode repetir, benignidade. Benignidade é uma das coisas, das características do caráter de discípulos de Cristo que mais eu tenho sentido falta no meio evangélico nesses dias. Pessoas benignas, pessoas que falam com benignidade, que atuam com benignidade. A gente sente malícia às vezes até nas conversas de WhatsApp. Essa semana eu estava respondendo uma mensagem, e gente, é super desafiador você ter que gerir a sua agenda, trabalhar, cuidar da igreja e ainda cuidar dos filhos. Então, estava super desafiador para mim, né? E as pessoas estão acostumadas que eu respondo muito rápido, mas essa realidade está mudando, cada dia mais, eu não consigo mais, né? Eu vou precisar de ajuda, de pessoas ajudando, porque eu realmente não estou conseguindo. E aí uma pessoa que ela mandou mensagem, e eu demorei para responder, eu falei assim, olha, não consigo, porque realmente está muito corrido, mas eu consigo tal dia, eu vou dar um jeito tal dia. Aí a pessoa responde assim, ó, com malignidade, sabe? Ah, tá bom, Deus abençoe aí sua agenda, tá? Gente, espera lá, nós não temos sido benignos mais, não temos olhado para o outro com empatia, com a perspectiva do que o outro vive. A gente tem estado cada dia mais frio no amor, mais voltado para o nosso próprio umbigo. Então, se a igreja não me agrada, eu paro de vir na igreja. Então, se uma pessoa não me cumprimentou do jeito que eu esperava, eu me ressinto e deixo de me relacionar com as outras pessoas. A benignidade tem faltado no nosso meio, mas não faltou em Boaz. Por isso que ele foi capaz de curar. Mas vocês vão ver o que Deus fez na vida de quem é benigno. Vocês vão ver o que Deus fez na vida de Boaz. Alguém aqui já conhece a história de Boaz? Eu vou contar um pouquinho a história para quem não conhece. Mas Boaz, ele foi ungido para curar em Ruth 2, do 4 ao 12. Nós vemos a história. Tem uma tela antes da contextualização. Se não tiver, isso. Nós estamos falando do tempo de Juízes. Que tempo nós vivemos hoje? Um pouquinho de teologia para uma igreja que só vive de adrenalina. Vamos lá. Teologia, igreja. Porque eu estou cansado de igreja que só vive de adrenalina e contar experiência. Eu quero saber de teologia, estudo de Deus. Vamos estudar os tempos. Juízes é um período da Bíblia diferente do período que vivemos agora. Se agora é pecado julgar, na época dos juízes pecado era não julgar. Nós vivemos hoje na era da graça. Estamos estabelecidos na aliança pós Jesus Cristo, pós 400 anos de silêncio dos profetas de Malaquias. Então o Antigo Testamento termina em Malaquias, e 400 anos Deus fica em silêncio. Você está reclamando que Deus está em silêncio há um ano na sua vida? Pois teve um povo que ficou 400 anos sem ouvir a voz de Deus. 400 anos. 400 anos Jesus vem ao mundo e Ele estabelece uma nova aliança. Ele determina o fim da era de juízo, da era da lei. Agora vai prevalecer a graça, e agora se você julga alguém, você peca. Mas naquela época, se os juízes não julgassem, eles é que pecavam. Então vamos entender o período que estamos vivendo. Então nessa hora agora, Deus é rico em misericórdia e graça. Naquela época Deus estava ensinando o povo através de situações difíceis. Era assim, quando o povo se aproximava de Deus, a vida deles ficava fácil. Quando o povo se distanciava de Deus, a vida deles ficava difícil.
Hoje nós vivemos a era da graça, a vida do povo está muito fácil, e existe um livre-arbítrio, então as pessoas fazem o que querem, e muitas vezes não sabem nem as consequências do que fazem. Muitas vezes elas não percebem as ações demoníacas que estão ao redor delas, porque elas não têm mais discernimento de espíritos, porque isso passou a ser uma busca voluntária. Se você quiser ter, você vai ter. Se você não quiser ter, você vai viver na misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus na era que vivemos? É o amor de Deus sobre a miséria do homem. Isso é misericórdia. Então Deus tem dado misericórdia ao seu povo dia após dia, mas não era assim nos tempos do juízo. Nos tempos dos juízes, havia crises, fomes e perdas para manifestar o humor de Deus com o povo. Pastor, era mais fácil ou mais difícil? Eu não sei, eu não era pastor naquela época, mas eu penso que era um pouquinho mais fácil das pessoas entenderem Deus. Hoje, as pessoas acham que Deus é qualquer coisa, que Ele pode ser colocado em qualquer lugar, que não, o nosso povo tem perdido referência do que é Deus, e temos também perdido um pouco da referência do que é o erro, por causa da graça. Mas a graça não é hipergraça, Deus não deixou de ser justo. Então, em momentos oportunos, Deus ele nivela o mundo. Eu não consigo explicar de outra maneira a pandemia de 2020, 2019 até 2022, se não foi um nivelamento de Deus. Aliás, eu fui buscar de Deus uma palavra na época e Ele me disse: estou nivelando o povo, estou deixando pobre e rico dentro de casa, estou fazendo com que o vírus pegue no branco, no preto, no japonês, em todo mundo. Não tem bom, eu sou o Todo-Poderoso, e agora todo mundo se submeta e arrepende dos seus pecados. Eu entendi assim. Mudem o estilo de vida, parem de pecar. O pecado tem gerado uma separação entre eu e vocês, porque pecado não deixou de ser pecado por causa da era da graça, ele só deixou de ser tratado da maneira como era tratado nos juízes. Por exemplo, você imagine que na época dos juízes, uma adúltera, ela era apedrejada, em praça pública. Hoje em dia uma adúltera é perdoada e às vezes se torna até missionária, e conta o testemunho. Percebe que são eras muito diferentes, mas o pecado não deixou de ser pecado, Deus não deixou de ser Deus, e eu vim aqui dizer para vocês que quem tem juízo, não juízes, juízo, vive o que nós estamos colocando na pulseirinha amarela, como justo. Ele vive buscando fazer o certo, buscando a presença de Deus, buscando se livrar dos embaraços, buscando se livrar das maldições, buscando cancelar o passado espiritual. Como é cancelar o passado espiritual? Deixar as práticas do passado que não agradam a Deus. Deixar as coisas que a gente sabe que quebram aliança com Deus, deixar de lado aquelas culturas que nós aprendemos muitas vezes dentro da nossa própria família, mas que não são culturas que agradam a Deus. E o que agrada a Deus? O que agrada a Deus está na palavra de Deus. É o amor, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão, frutos do Espírito, sim, mas é também uma conduta reta, é uma conduta ilibada, é sexo dentro da aliança, é paz amando seus filhos, filhos amando seus pais e honrando-os. Então, tudo aquilo que destoa da palavra de Deus, mesmo em época de graça, que é o que nós estamos vivendo, tem consequência. E Deus nos ajuda a lidar com as consequências, mas Ele não nos livra dela. Deus nos livra do pecado, mas não da consequência. Então, a consequência anteriormente era uma e hoje é outra. Anteriormente, morri em praça pública, como eu disse. Hoje é perdoado, toma ceia, daqui a pouco está contando testemunho. Amém? Mas isso não muda que a dor, a desconfiança, ficou. Um marido traído, por exemplo, ele vai precisar restaurar essa confiança para que esse casamento seja completamente restaurado. Uma mulher abandonada vai precisar restaurar a confiança para que esse casamento seja restaurado. Estão comigo? Quer pior consequência do que a nossa memória? Outro dia eu ouvi meu filho orando, né? E eu falei assim, às vezes a gente é crente assim, ele assim: Deus, perdoa todos os meus pecados e me faz esquecer. Me faz esquecer. Mas não acontece isso, sabe por quê? A não ser que você bata a cabeça e tenha uma amnésia, você não vai se esquecer do erro que você cometeu. E essa talvez seja uma das piores consequências do pecado hoje para mim, na era da graça que nós vivemos. Porque como é que eu vou viver com uma consciência tranquila diante de Deus? Aí eu vou precisar estudar profundamente teologia, receber uma revelação tão grande do amor do Pai, que eu vou entender que nenhum pecado meu pode me separar do amor de Deus. Amém?
E aí nós vamos entender que nenhum pecado nosso vai nos separar do amor de Deus. Nós vamos nos aproximando do amor de Deus. E Ele vai curando o nosso coração partido. Ele vai restaurando a confiança das relações. Nós estamos falando aqui durante 3 semanas sobre emoções, relações e propósito. E nós vamos precisar tocar em assuntos difíceis e desconfortáveis, para que a gente possa fazer boas escolhas, e não apenas viver um culto emocionante no domingo, mas viver uma semana na presença de Deus, e nunca sair dessa presença, e viver uma vida que agrada a Deus, e que fica bonito na foto, mas não é para ficar bonito na foto, ela fica bonita na foto porque tudo que Deus fez é bom, é bonito, é gostoso, é equilibrado. Deus não fez o caos, Deus não criou o pecado, Deus não criou a quebra, Deus não criou a destruição, Deus não criou, não, a doença, não foi Ele quem criou isso é consequência do erro do homem, mas Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porém, nesse período não tinha vindo Jesus ainda, nós estamos vivendo tempos de juízes, e Deus estava didaticamente ensinando o povo, que estava longe de agradar a Deus, o povo estava pecando muito, o povo estava desagradando a Deus, não estava pagando seus sacrifícios, não faziam mais jejuns, não oravam mais, tinham se voltado contra Deus, porque eles não tinham necessidade de buscar Deus, estava tudo bem, os boletos estavam pagos, estava tudo certo dentro de casa. A gente também tem essa tendência até hoje, não é verdade? Quando está tudo bem, a gente não tem a tendência de levar Deus um pouquinho mais na maciota, sim ou não? Eu vejo quando as pessoas chegam na farol, uma bênção, elas estão quebradas, quebrantadas, contritas. Gente, quando começa a receber a unção, Deus começa a colocar a casa em ordem, começa a colocar a vida do irmão em ordem, o casamento dele em ordem, as finanças em ordem. Já começa, não sei se eu vou no culto hoje, acho que eu vou ficar online, cansado. Acho que eu vou trabalhar hoje, o homem precisa trabalhar, hoje eu vou trabalhar. Começa a usar desculpas, quem não trabalha é melhor que não coma, usar até versículos bíblicos, para justificar a sua falta de compromisso com Deus, para justificar a sua falta de interesse nas coisas do alto, né? Até hoje, o ser humano é assim, e nós precisamos nos policiar, nos disciplinar, né? Então estava quebrado, estava perdido e tal, fez um voto com Deus, Deus honrou a pessoa, vendeu a casa, vendeu o apartamento, saiu a causa na justiça, arrumou um emprego melhor, glória a Deus, agora você é dizimista. Aí foi dizimista, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, pois é, rematrícula das crianças, acho que não vai dar agosto. Setembro, feriado, vamos curtir o feriado. Outubro, feriadão de novo, vamos para a praia. Novembro, de novo feriado, já não vai dar de novo. Dezembro é Natal, então é Natal, uma festa cristã, noite feliz. E começa a ficar emocionado, e canta. E aí não sobra o dinheiro para o dízimo, porque ele deixou por último e não por primeiro, porque o princípio do dízimo é primícia, primeiro o dízimo, depois o resto. Mas aí ele ainda está abençoado, ele ainda está tudo bem na vida dele, então ele continua tranquilo, porque não está vendo consequência, entendeu? Ainda reclama do chefe, chega atrasado. Aí janeiro chega, reestruturação da empresa. O inimigo teve tudo que ele não podia ter, a brecha, mandado embora. Pastor, preciso da bênção de Deus, vou colocar meu nome na urna. Pastor, o que está acontecendo comigo? Que prova é essa? É a prova da purificação, meu irmão. Só recebe, quanto mais rápido você purificar, mais rápido você vence ela. Porque deixa de ser constante quando está tudo bem, não é verdade? Outro dia eu olhei para minha esposa, dei a mão para ela e falei assim, nossa, é tão bom viver em paz, né, amor? Que gostoso que é viver em paz. Eu não sei vocês, mas nem todo mundo teve uma experiência tão boa, né? Quando era pequeno, em casa, não tinha paz, né? Às vezes tinha igreja, mas não tinha paz, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, não quero nunca perder isso, que a gente tem paz. O amor a casa tem que ter paz, paz e amor. Que delícia ter paz, que delícia viver consciência tranquila com Deus e com os homens. Mas sabe de onde vem a paz, gente? Da constância das obediências aos princípios de Deus. Não tem muito segredo, a paz vem de obedecer a Deus, porque quando nós estamos em paz com Deus, nós podemos estar em paz com os homens. Esse relacionamento vertical é o segredo do sucesso dos relacionamentos horizontais que nós desenvolvemos. Se nós estamos em paz com Deus. Aí eu encerrei essa semana, sabe, olhando assim para Deus, dizendo assim, Deus, obrigado, como é bom estar em paz contigo, e como é bom poder ter paz com os outros. Deixa eu te dizer, não precisa esperar vir a dor, o deserto e a prova,
para começar a desenvolver um caráter firme e constante com Deus. Não precisa brigar para depois ser feliz. Isso é coisa de música sertaneja. Se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. É que as nossas diferenças acabam no quarto, em cima da cama. Porque assim, em cima da cama não é paz, é guerra. Sexo nunca foi para paz, sempre foi para guerra. E vencem os dois. E aí os dois são felizes. Sexo não é paz, sexo é guerra. A cama nunca deveria ser um lugar de paz, deveria ser um lugar de guerra para a paz. Estão me entendendo? Ou estou muito filosófico? Estão me entendendo? Aí as pessoas vivem em guerra o tempo inteiro e só são felizes quando estão fazendo amor. Não, não, não. Faça guerra na cama e paz no resto. Seja feliz, vive em sujeição a Deus, tenha sua consciência tranquila, pague suas contas em dia, viva com o que você tem. Invista recursos, seja generoso, dê esmola aos pobres. É bíblico, faça jejuns. Conecte-se mais com Deus do que com as coisas deste mundo. Nos tempos dos juízes, Deus ele não conseguia ensinar com essa palavra bonitinha, bem pensada, bem planejada, bem orada. Não, ele ensinava através da escola do deserto. Então o povo começava a se voltar para Deus, contra Deus, Deus saía de cena. Não vinha chuva, não tinha colheita, fome, miséria. Tinham que migrar, tornavam-se escravos de outros povos que serviam a outros deuses. Os filhos começavam a ficar bagunçados na cabeça. Sabe, que as perdas nunca sejam a principal razão pela qual nós estejamos aqui. Falei uma coisa forte, eu espero que você tenha entendido, eu vou repetir, que as perdas, os danos, as dores, nunca sejam a nossa principal causa por servir a Deus, mas que a nossa consciência tranquila, limpa, o nosso desejo de trilhar caminhos planos, a nossa vontade de agradar a Deus, e a nossa vontade de ter paz para com todos, e a nossa vontade exacerbada por cumprir o propósito pelo qual você e eu existimos desde antes da fundação do mundo. Desde quando nós fomos colocados no ventre da nossa mãe, nós ainda éramos uma massa informe. A palavra de Deus diz que o nosso propósito já estava escrito ali. Que esse seja o nosso principal motivo por estarmos aqui. Que seja Ele, que não seja uma motivação egoísta. Que seja Ele, que não seja uma necessidade de alma, de ser benquisto. Que seja Ele, e não um desejo de simplesmente se dar bem na vida. Que seja Ele, e a eternidade esteja pulsando nos nossos olhos todos os dias, através das nossas pequenas e grandes escolhas. Porque nós fazemos pequenas escolhas que aparentemente não importam, mas elas importam mais do que as grandes, porque quem não é fiel nas pequenas coisas, não vai ser fiel nas grandes coisas. Sejam fiel no pouco, sobre muito eu vou colocar vocês. Eu estava nessa semana num congresso, eu estava participando de um congresso e a gente estava discutindo com outros líderes e pastores, e eles estavam dizendo assim, quanto tempo tem sua igreja, quantos membros tem sua igreja, esse papo de pastor. E a gente estava conversando, e aí eu tive a oportunidade de dizer para um assim, olha, nós começamos com 22, perdemos 2 no caminho. Nós fomos fiéis com eles, amamos, cuidamos, ensinamos, protegemos, apontamos o caminho. Deus nos entregou 80. Nós fomos fiéis nos 80, cuidamos, pastoreamos, oramos, expulsamos demônios, curamos os enfermos, apontamos o caminho. Deus nos entregou 150. Deus nos entregou 150, nós oramos, cuidamos, criamos sistemas, que agora já precisava criar sistema. E aí Deus nos confiou 300. E aí nós continuamos cuidando, orando, protegendo, mostrando o caminho. E hoje acho que nós somos perto de 500 membros. Então, são 4 anos, e à medida que nós fomos cuidando, Deus foi confiando. Eu pergunto para você, qual é a crise que você está vivendo que não aponta para o propósito de Deus? Porque todo deserto é didático. E todo deserto nos aponta o caminho. Você acha que a gente não passou por dificuldades, ou não esteja passando agora por coisas que a gente precisa aprender, para o próximo nível aumentar?
Porque nós não estamos fazendo uma igreja de farra, de entretenimento, de conveniência, onde a gente só fala coisas para alegrar o seu coração e você sair daqui com a ocitocina lá no alto. Não. Nós estamos fazendo uma igreja fundamentada na família de Deus. Nós estamos fazendo uma igreja ministerial. Nós estamos fazendo uma igreja de pastoreio. Todo mundo é pastoreado. Nós estamos fazendo uma igreja onde a gente quer ter um braço social forte, onde a vida de Deus se manifesta. Isso não é tão simples. A gente tem que tratar caráter, e isso desagrada. Líderes, quando são tratados caráter, começam a falar mal de você. Isso acontece. E quando sentem que o seu ego não foi trabalhado como ele esperava, ele vaza. E tenta ainda levar alguém com ele. Porque o caráter dele não foi aprovado para a próxima estação. E aí eu digo uma coisa, um dia eu disse isso para o irmão, a Farol cresceu, mas nem todo mundo cresceu com a Farol. E quem não cresceu com a Farol não se sente bem mais na Farol. Mas não tem problema, porque nós estamos elevando o nível, e os que estão chegando, já estão chegando na estatura da casa, eles já estão chegando com vontade de servir, de cuidar, de amar, sem estar voltados para o próprio umbigo, eles já sofreram demais por aí, eles vão valorizar o que está sendo entregue aqui. Mas eu não posso ensinar as pessoas, como Deus ensinava na época dos juízes, eu posso conscientizar, como eu estou fazendo agora. Tempo dos juízes, deu fome, o povo teve que migrar, não dava mais para ficar ali. Porque deixa eu dizer uma coisa, se Deus tirar hoje de você água e comida, você não pode mais ficar onde você está. Se Deus tirar hoje de você, e eu vou dizer sim, a sua liberdade, o seu imóvel em frente à praia, que valia 500 mil reais, vai passar a valer 50 mil reais, como foi na Venezuela. Venezuela era o 4º país mais rico das Américas. Hoje está na lista dos últimos, porque perderam as liberdades. Se Deus tirar de você o emprego, que você tem tanta estabilidade. Ah não, eu sou autônomo, Deus não tira meu emprego. Se tirar os seus clientes. Porque seu empregador são seus clientes. Se Deus tirar a sua saúde. Se por algum motivo o diabo pedir autorização para Deus, como pediu para fazer com Jó, e dizer assim, ó, vou tirar tudo, até que ele te negue. Você nega o nome de Deus, ou você fica mais firme com Deus? Eu estou refletindo sobre a minha vida, tá, irmãos? Eu não estou apontando o dedo para vocês, não. Eu estou pregando para mim primeiro. Eu estou dizendo, será que nós sabemos lidar com essa graça maravilhosa que nós vivemos? Quando o povo de Deus se afastava da vontade de Deus, eles sofriam na pele. Ruth e Elimeleque, casados, 2 filhos. Parece uma história catalana, casado, 2 filhos. Não tem mais comida, precisamos migrar. Não dá mais para ficar aqui. Migram. Chegam lá, os filhos se casam com moabitas. Eles foram para a terra de Moabe. Primeiro que era pecado, o povo de Deus casar com outro povo. Não era igual é hoje. Que a gente pode casar com quem a gente quiser, seja branco, preto, japonês, italiano, ou não é? A gente pode casar com quem a gente quiser. Naquela época não, o povo de Deus só casa com o povo de Deus, judeu só casa com judeu. Pecaram, descumpriram mais uma regra, mas eles estavam lá na época de casar, e vai fazer o quê? Vai julgar? Para eles vão ser moabitas para o resto da vida. 10 anos depois, Ruth está sem marido e sem os 2 filhos, e com 2 noras moabitas. Mas Deus é tremendo. Deus pode usar até as moabitas, que na época não eram aceitas como povo de Deus, e tornar da linhagem de Jesus. Jesus, ele tem propósito na sua vida, não importa da família que você veio, não importa se você era escravo em outro lugar, não importa se você era de outra religião, não importa se você já fumou cachimbo, não importa se você já fumou maconha, não importa se você já traficou drogas, não importa se você já foi ladrão. Jesus é especialista em tornar você filho, filha, remido, remida, lavado, purificado para cumprir o propósito dele. Ruth, chega um momento da vida, pede a Deus para mudar o nome dela. Ela está tão amargurada, ela sofreu tanto. Ela diz assim, muda meu nome, me chama de Mara, amarga. Sofri demais. Em Ruth 2, 4 ao 12, nós percebemos que nesse momento de dor de Ruth, ela olha, está em Ruth 1 isso, tá? Eu estou contando a história do livro de Ruth, contextualizada rapidinho para vocês ficarem na mesma página, porque eu tenho muita gente que não era evangélico ainda, que está chegando agora, tem muita gente que não conhece essa história, e quem já conhece é bom relembrar. E aí, sabe o que aconteceu, gente? Ruth chega para as 2 noras dela, e Ruth é muito consciente.
Desculpa, Noemi, perdão, Noemi, as duas noras dela, e Noemi é muito consciente, sabe, gente? Ela olha assim e fala assim, ó, você não precisa ficar comigo, eu não tenho mais filho para te dar. Não tem futuro comigo, meu nome vai ser amargurada, eu vou morrer amargurada. Deixa eu te dizer uma coisa, não fica comigo, por favor, vá. Vá cuidar da sua vida, casa de novo. Sabe, Noemi assim muito sensata, né? Muito sábia. Orfa diz assim, beijo, tchau. Cuidado com os beijinhos, que o beijo da Orfa foi o mesmo de Judas. O beijo do até logo, só que nunca mais. Pessoas superficiais, elas têm uma boa retórica. Pessoas superficiais e sem caráter, elas têm boas maneiras de mostrar afago. Mas o que sustenta não são boas palavras. O que sustenta não são os beijinhos e nem os elogios de puxa-saquismo. O que sustenta é um caráter disposto a matar e morrer por amor a Deus e a você. Quem te ama não é quem fala bem de você na sua frente. É quem nas tuas costas, você está vivendo o pior momento da sua vida, essa pessoa está construindo a sua reputação. Orfa simplesmente, tchau, tchau. E Ruth diz, não, eu não. Eu vou com você. E ela fala uma coisa que eu falei para Tauana no dia que ela me convenceu de que nós seríamos para sempre. E eu olhei para ela na frente da praia e vou repetir para vocês as palavras de Ruth, que você deveria, marido, falar para sua esposa, você esposa, falar para o seu marido, você pai, falar para os seus filhos, os filhos deveriam falar isso para os pais. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Você pode estar me chutando, mas eu não vou embora, eu colo em você até o final da sua vida, ou até o final da minha, porque eu tenho uma aliança contigo. Aliança não se parte por circunstância difícil, aliança não se parte porque eu não tenho mais o que eu quero, aliança não se parte porque eu não gostei do jeito que o outro falou, aliança é algo para sempre. Para onde você for eu irei, seu povo será o meu, o seu Deus também. Se você estiver do lado do seu cônjuge, faça isso agora. Para onde eu for, você irá e eu irei. Para onde você for, eu também irei. O seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. Até que Jesus venha ou que a morte nos separe, nós temos uma aliança. Levanta Rutes aqui, Senhor. Levanta pastores e pastoras Ruth, para com as faróis que o Senhor vai abrir. Pai, levanta líderes como Ruth e detona os órfãos do nosso meio. Levanta um povo Ruth com o Senhor e Ruth com o seu propósito. Levanta um povo Ruth com a sua casa e Ruth com o seu propósito. E destitui Orfa e Judas, em nome de Jesus. Porque não tem como o ambiente crescer com Rutes quando ainda há órfãs no caminho. Orfa precisou ir embora. Orfa precisou tomar o seu rumo, para que Ruth pudesse ser, não a nora, mas a filha. Ruth achou que valia mais a pena ter uma sogra do que ter uma mãe, um pai e um povo. Porque tem sogra que é mãe, e tem mãe que nem sogra serve. A palavra de Deus diz que ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Salmo 27, o salmo desse mês. Significa que tem pai e mãe que abandonam sim. Pai e mãe não tem autorização para fazer e falar o que quer, não. Pai e mãe nasceu e existe para amar os seus filhos, para cuidar deles, para protegê-los, para enviá-los para o propósito eterno, para deixá-los voar e cuidar enquanto eles voam, para que se eles precisarem voltar, haja pouso para eles. E aí, elas chegam de novo na terra de Noemi. Mas quando chegam nessa terra, essa terra está tendo a primeira grande colheita.
E essa primeira grande colheita, eu vou dizer para a Farol quando vai ser. 22 de setembro, aguardem um grande evento na Farol. O que vai ter, pastor? O que você vai trazer agora? O Espírito Santo vai revelar a nós, Farol, no dia 22 de setembro, um grande evento, um grande feito. Eu não estou falando de um evento de conferência, eu não estou falando de coisa de bilheteria, eu estou falando de coisas do céu para nós. Algo vai acontecer no dia 22 de setembro, que vai mudar a nossa história para melhor, que vai acrescentar algo para melhor. Pastor, como você tem convicção disso? É porque dia 22 de setembro é a festa da colheita. E a gente caminha no calendário bíblico. Engraçado que no calendário bíblico nós estamos vivendo o mês de Adar. É o mês do casamento, é o mês que se fala de aliança. E o momento onde as alianças frágeis são quebradas. Mas também as fortes são fortalecidas. Quem está me entendendo? Adar, casamento. Ruth, sem eu me comunicar com o Wellington fez uma oferta, e ele começou a oferta assim, ó. Nesta manhã, Deus fará uma oferta de resgate. Eu estou pregando sobre Boaz, o resgatador, e a gente nem se comunicou. Você tem dúvida que o Espírito Santo, ele conecta as coisas de maneira perfeita? Por que você vai ter medo da sua história, do seu destino, do seu propósito? Por que você está com medo dessa luta que você está enfrentando? Deus está com você nela, você vai vencer essa luta, vai aplicar os princípios da palavra de Deus. Deus é o autor da sua história e do seu propósito. Ele não terminou o que ele começou na sua vida, está só no meio, calma. E aí Ruth e Noemi entenderam isso. Noemi já era velha. Ruth fala assim: Noemi, eu vou para o campo colher as espigas que caem dos feixes dos colhedores, dos segadores, aqueles que colhem. Era a primeira colheita pós-crise. Deus tinha restabelecido a paz em Israel, Ele tinha estabelecido a fartura. Alguém já sentiu um momento em que isso aconteceu na sua vida, onde você estava vivendo uma grande crise, de repente Deus restaura, de um momento para outro? É crucial. Levanta sua mão. Eu também já senti isso na minha vida, na minha história. Há um momento que isso acontece na nossa vida. E sabe o que acontece? A Ruth diz assim: olha, sogra, eu vou lá buscar algo para a gente comer. Algo que cair das espigas, mas não precisa. Porque quando Deus está cuidando da nossa história, Ele não tem só espiga, Ele tem uma fazenda para mim e para você. Ele não tem só espiga, Ele tem companhia para quem está sozinho e anda rejeitado e escolheu não andar na conveniência, mas sim no propósito, na aliança. Ele não tem só espiga, Ele tem uma fazenda, Ele tem companhia e Ele tem casamento para aqueles que esperam no Senhor. Ele não vai te dar só uma espiga, Ele vai te dar uma fazenda inteira, com marido rico, próspero, cheio do Espírito Santo, e que ainda vai gerar um propósito que até hoje nós falamos dele. Diga comigo: Jesus. Tudo aponta para Jesus nessa manhã, amém? E eis que Boaz veio de Belém e disse aos colhedores, segadores: Senhor seja convosco. E disseram-lhes: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz, o seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Antes de tudo, antes de Ruth ser apresentada a ele já sabia quem era Ruth. A gente não tem dúvida quando Deus nos apresenta alguém para o destino. 20 de outubro de 2012, cheguei no hall do Orlando City Hotel e vi uma moça perdida com a mala extraviada. Olhei para ela e disse: muito prazer te conhecer, eu sou o Jonatas, eu já te conheço, já pesquisei você, e eu vou casar com você. Eu já sabia que aquela seria a mãe dos meus filhos, a pastora adjunta do meu lado, a mulher de avivamento e de fogo, a conselheira eficaz, a mulher que me faria honrado nas portas da cidade. Por quê? Porque Boaz também já sabia, porque a gente sabe. Quando a gente anda com Deus, a gente sabe quem é de Deus para nós. Depois disse Boaz: quem é essa moça? E respondeu o moço que estava sobre os segadores: esta é a moça moabita. Olha como ele chama ela, a moça moabita. É daquele povinho, sabe? Segunda categoria. Então ela é a moabita. E essa moabita, ela voltou com Noemi. Noemi, ele chama pelo nome, porque Noemi não era moabita. Dos campos de Moabe, ele repete que é de Moabe. Sabe quando a gente quer queimar o filme de alguém, que a gente fala várias vezes a mesma coisa? Usando sinônimos, acrônimos, mas tudo
queimando o filme, né? Moabita, de Moabe, da terra de Moabe, do prefeito de Moabe, é tudo de Moabe. E deixe-me dizer, e ela me disse assim, me deixa colher as espigas e juntar as gavelas. O que são gavelas? É o resto da colheita. Para tornar simples, se tem 2 trigos, e um trigo tem muitas sementes dentro, está muito bom, o outro que fica do lado, ele está nascendo ainda, talvez tem 2, 3 sementes, o segador, ele faz o que? Ele tira o trigo bom, e ele arranca isso, para ficar só o trigo de qualidade, você entendeu? É a segunda classe do trigo. E aí, ela veio, e desde pela manhã, ela está aqui até agora, e ela só ficou um pouquinho sentada em casa, e disse Boaz a Ruth, ei minha filha, não vá colher em outro campo não, fique por aqui, mas você não vai ficar perto dos homens não, vai ficar perto das moças. Boaz é sabido, minha gente. Você acha que ele vai deixar o tesouro que Deus já tinha confiado a ele perto de homens segadores? Homens com fome? Homens o dia inteiro perto da moça que Deus já tinha mostrado para ele que seria alguém especial na vida dele? Próximo. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem e irás por elas, não dê ordens aos moços que não te molestem, tendo tu sede, vai aos vasos e bebe. Ele está dizendo assim, ó, não fica perto dos moços, já falei para eles não chegarem perto de você, fica só com as moças, se tiver sede pode beber do cântaro, não tem problema, você é VIP aqui, você não vai pegar do resto não. Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse-lhe, por que eu achei graça diante dos teus olhos? Por que você faz isso comigo, sendo eu estrangeiro? Ou você já está dizendo, eu sou de segunda categoria, eu sou moabita. E Boaz respondeu, bom, se me contaram certo, eu sei o que você fez para sua sogra. Depois da morte do seu marido, você deixou teu pai e tua mãe, deixou a terra que você nasceu, e veio para um povo que você não conhece. E o Senhor retribua o teu feito, e seja concedido pleno galardão, da parte do Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você vai estar segura. Levante sua mão e diz assim, nesta semana, eu estarei seguro nas asas do poderoso. Neste lugar, irmãos, nós temos favor. As pessoas não entendem por quê que os outros olham para nós, diferente da maneira como olham para outros. Deixa eu te dizer, favor não se explica. Favor é a graça de Deus manifesta sobre sua vida. Boaz nos ensina sobre relacionamentos íntegros, relacionamento com Deus. Ele fala assim, olha, a paz seja com vocês, que Deus esteja com vocês. É um homem piedoso, num tempo impiedoso. Não foram as circunstâncias que formaram o caráter de Boaz, mas o caráter de Boaz começou a mudar as circunstâncias. Porque há pessoas que são camaleão, de acordo com a maneira como está o ambiente, elas agem de um jeito. Se o ambiente mudar, elas agem de outro. Se elas estiverem na sua frente, elas falam uma coisa. Por trás de vocês, ela fala outra. Alguém conhece alguém camaleão? Levante sua mão. Quanta gente que conhece alguém camaleão. É verdade que existem pessoas assim, mas o seu caráter não depende do caráter delas. O seu caráter não depende das circunstâncias. Seja você a mesma pessoa, na frente e por trás, neste ambiente ou naquele. Seja você íntegro, como Boaz nos ensina nessa manhã. Ele tem um relacionamento íntegro para com Deus, e é por isso que ele pode ser íntegro para com as outras pessoas. Ele mostra relacionamento com outros de honra e de respeito. Ele protege Ruth sem querer nada em troca dela. Ele não pede para que ela durma com ele. Ele não pede para que ela venha servir dentro da casa dele. Não, ele simplesmente fala assim, esses homens não vão te tocar, porque eu sou protetor, eu sou sacerdote. Você, se tiver sede, venha beber, porque você é mulher. E irmãos, um homem que sabe tratar bem uma mulher, esse homem mostra honra, esse homem mostra Jesus. Se você, homem, não sabe tratar a sua mulher, nessa manhã se arrependa e peça para que Deus te ensine, porque Deus confia a nós mulheres, para que a gente demonstre Cristo para elas. E sabe o que Cristo fez? Deu a vida. A vida. Ele não deu comida, ele não deu casa, ele não deu roupa apenas, ele deu a vida. A minha vida eu te dou.
Boaz mostra que ele é um homem com H maiúsculo, que ele foi forjado no retiro forja dessa casa, que ele foi participante do ministério inteiro. Ele mostra que protege, provê, não espera nada em troca, e ele oferece a quem nada pode lhe oferecer um tratamento VIP. Comece a notar as pessoas pelo seu caráter. Note as pessoas que tratam bem quem elas não precisam, quem não pode nada lhes oferecer, porque essas pessoas são de fato caráter de Deus. Eu fui garçom durante 6 meses da minha vida nos Estados Unidos, num clube bem famoso, aquele ali do Trump, desse presidente aí, sabe? E aí eu fui garçom lá e eu ganhava muito dinheiro. Eu era muito feliz, não só porque eu ganhava dinheiro, mas porque eu servia as pessoas, mas lógico que a recompensa era muito boa. Porém, era boa para mim, mas para os integrantes daquele clube, a minha existência não era nada, eles eram multimilionários. Só para vocês terem ideia, uma casa ali custava mais de 40 milhões de dólares. Para eles serem sócios do clube, construírem dentro dessa casa, eles pagavam mais de 100 mil dólares de condomínio por mês. E nós tínhamos a responsabilidade de saber o nome dos nossos clientes, o nome, o sobrenome e a preferência de bebida. Então quando eles chegavam, eu já chegava: Hi, Mr. Marshall, would you like a Coke without or with ice? Porque ele sabia que tinha dias que ele gostava de coca com gelo e coca sem gelo. Tinha dias que ele estava na lua de coca com limão e de coca sem limão. Então eu chegava e já sabia que coca era a bebida dele, mas eu precisava saber como ele queria. Eles eram VIP e a gente era da classe de baixo. Eu me lembro que um dia eu cheguei em uma senhora, determinada senhora, que eu não me lembro o nome dela, era a mesa que eu estava servindo de uma amiga alemã, porque ela estava doente de licença, então ela não era minha cliente. Então eu já errei na saudação, não sabia qual era a bebida dela. Então eu ofereci: would you like something to drink? Quer beber alguma coisa? E ela disse assim: você não sabe o que eu bebo? Eu disse: I'm sorry, I'm not your server. Your server is on demand. Olha, me perdoa, eu não sou o seu garçom, sua garçonete está de folga hoje. Então ela diz assim para mim: cranberry with tomato juice, no ice, on the rocks. Bem arrogante e soberba. Eu quero um suco, metade de cranberry, metade de tomate, com gelo. Servi rapidamente, fui tomar a ordem, comecei a ficar nervoso, porque eu não queria que ela tivesse uma experiência ruim. Eu não tinha perigo de perder o emprego, eu tinha um contrato. Eu estava preocupado com ela realmente, sabe, não ter a melhor experiência dela. E eu fui levar, irmãos, a bebida, e adivinha o que aconteceu? Gelo se espalhou por toda ela, e entrou pela frente, entrou por trás, e foi uma bênção. E ela começou a gritar, e eu não sabia o que eu fazia, eu só sabia falar: me perdoe, porque se eu fosse secá-la, ia ser assédio. Meu Deus, o que eu faço agora? Help me! E 2 amigas vieram, pegaram os paninhos, começaram a secá-la. E eu cheguei com a carne. Depois que passou esse episódio, ela está toda molhada, cheia de guardanapos. Eu cheguei com a carne. E eu não virei a carne para ela. Para quem sabe de etiqueta, sabe que quando uma pessoa vai comer, você tem que chegar pela esquerda, entregar a carne, e a carne tem que estar olhando para a cara dela. Ou seja, o arroz tem que estar para trás, não de lado. Estão comigo? Quem entende essas etiquetas sabe. Beleza. E eu esqueci, eu estava tão nervoso que a carne ficou de lado. E ela olhou para mim e falou assim: Are you stupid or what? Você é estúpido ou o quê? Eu disse: Nice to meet you, my name is Jonatas. Muito prazer, eu sou o Jonatas. Irmãos, eu suava tão frio, eu tinha tanto medo, eu sabia que a coisa ia piorar. Ela chamou meu garçom, tentou pegar meu garçom no meu gerente, tentou minha caveira, falou mal de mim para todo mundo. Irmãos, eu fiquei tão triste, não por nada disso, mas porque eu realmente errei com ela 2 vezes. Mas nenhuma das 2 vezes foi intencional. E eu estava com muita disposição para servi-la. Ninguém na mesa corrigiu a atitude dela, porque eu era só um garçom. E ela era multimilionária, senhora dona de uma franquia chamada Michaels, nos Estados Unidos, de presentes. Fui para casa arrasado, orei, chorei diante de Deus. Falei: por que há tanta malignidade nesse mundo? O Senhor sabe que eu estava fazendo só o meu melhor. Deus estava me preparando para ser pastor de vocês. E aí, irmãos,
No outro dia teve um coquetel, eu fui chamado para servir, era justamente na casa dela. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. A prova não cai longe do destino de alguém que está sendo forjado pelo Senhor. Servi com muita alegria e tal, mas infelizmente a senhora Michaels, ela estava acidentada. E com muito carinho cheguei para ela e disse, me perdoe daquele dia, eu jamais queria constrangê-la, eu queria te tratar bem, mas eu realmente não falhei e tal. E ela de novo foi mega arrogante comigo. Com a cara toda quebrada, que tinha sofrido um acidente. Há pessoas que realmente nunca vão mudar. Você não tem que esperar que elas mudem. Você tem que mudar a partir da não mudança delas. Repita comigo, eu vou mudar a partir da não mudança das pessoas. Porque o meu caráter não é determinado por circunstâncias. O meu caráter é determinado pela palavra de Deus. O meu modelo é Cristo, não são pessoas. Eu não vou ser leal porque eu vejo alguém sendo leal. Eu vou ser leal porque Jesus foi leal. Eu não vou ser correto porque eu vejo alguém sendo correto, eu vou ser correto porque Jesus foi correto. Porque daí quando alguém é incorreto e desleal, eu continuo sendo correto e leal. Porque eu não estou inspirado em pessoas, eu estou inspirado em Jesus. Então, tem mais uma parte dessa história, mas eu conto depois por causa do tempo. Então, benignidade tem tudo a ver com as nossas emoções estando saudáveis. Nós percebemos um Boaz saudável emocionalmente, coisa que não aconteceu nesse caso que eu acabei de dizer para vocês. Certamente aquela mulher, ela tinha nas suas emoções um código de que a riqueza dela tornava ela mais importante do que as outras pessoas. Mas o que são as riquezas diante de um caixão? O que são as riquezas diante de um câncer? O que são as riquezas diante de uma vulnerabilidade física? O que são as riquezas no Covid? O que são as riquezas numa tempestade, num vendaval, num maremoto? Disse ela, ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, porque você me consolou, falou o meu coração, e eu não sou nem das tuas criadas. E sendo hora de comer, Boaz disse, vem para cá, come pão, molhe o teu bocado no vinagre, e ela se assentou ao lado dos colhedores, e ele lhe deu trigo tostado, comeu, se fartou e ainda sobrou. Próximo. A generosidade, irmãos, fala mais sobre as nossas emoções estarem alinhadas com Deus do que a gente imagina. Pessoas benignas são pessoas generosas, e pessoas generosas revelam que estão alinhadas com Deus, porque nosso Deus é rico em dar, é rico em abençoar. Pessoas bondosas falam de como elas se relacionam bem com Deus, e pessoas generosas falam de como a mente delas, emoções delas estão alinhadas com o caráter de Deus, porque tudo que as pessoas têm hoje em dia neste mundo é grana, é apego ao dinheiro. E eu não sou contra o dinheiro, não estou pregando contra a favor do franciscanismo, não tenho voto de pobreza, tenho posses, espero que Deus confie mais posses em mim, mas deixa eu te dizer, posses são apenas instrumentos para cumprimentos de propósitos, nunca deveriam ser um ativo para tratarmos as pessoas de maneira denegrida. Nunca deveriam ser um ativo para menosprezar alguém, nunca deveriam ser um ativo para me tornar alguém melhor, ou mais importante, ou mais poderoso. Essa é a estação em que Deus levanta pessoas para serem muito prósperas financeiramente, desde que entendam que esta prosperidade está alinhada com um propósito eterno. Há pessoas que tudo que fazem é juntar dinheiro a vida inteira, não impactam vidas, não cuidam de pessoas, não dão aos órfãos, não cuidam dos pobres, falam ainda que são crentes, e tudo que serve depois desse dinheiro acumulado, é para uma briga de herança, porque não soube nem construir um lar em paz. Tudo que consegue é uma disputa judicial, porque não entendem que dinheiro é ferramenta, nunca foi propósito. Esse cara entendia que Deus era quem dava, Deus podia tirar, que dinheiro não era nada, e que ele precisava mostrar a generosidade. Próximo. Em Ruth 3, eu já contei isso para vocês. A gente percebe que ela está sempre pensando na sogra. Ela leva o resto de comida para a sogra. Ela não deixa a sogra com fome. Ela já tinha se fartado, mas o que sobrou ela juntou e levou. Tem mais. Ela não está olhando para Boaz como alguém que ela tem interesse de se casar porque ele é rico. Ela está olhando para Boaz como alguém que pudesse ter misericórdia dela e deixar ela trabalhar para sustentar a vida dela e da sogra.
Quando nós percebemos esse caráter leal em Ruth, nós vemos que Deus recompensa a lealdade. Ninguém recompensa a lealdade. As pessoas talvez que você foi leal, elas te traíram. Mas deixa eu te dizer, você não é leal para com as pessoas antes de ser leal para com Deus. Primeiro você é leal para com Deus e depois você é leal para com as pessoas. E se você é leal para com Deus, fique tranquilo que no tempo certo, Ele faz com que as pessoas também sejam leais a você. Às vezes Ele troca as personagens. Às vezes não é a mesma pessoa que você foi leal, que será leal a você. Mas isso não significa que a tua semeadura de lealdade não está colocada no céu como um ativo disponível para você nos tempos difíceis, de crise, circunstâncias desafiadoras. Porque Ruth foi leal a Noemi, Boaz foi leal à sua linhagem. E na linhagem de Boaz significava que ele era um dos redentores da viúva. Da viúva quem? Noemi, não Ruth. Ruth, moabita, não tinha ninguém para redimir ela. Ela era moabita, lembrem-se disso. Mas por causa da lealdade dela para com a sogra, ela tornou-se herdeira dos direitos da sogra. E então Boaz pôde redimi-la. Às vezes você foi leal a sua vida inteira a um povo que você não pertenceu, a uma empresa que não valorizou, a uma família que não te aceitou. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem problema, lealdade é ativo no céu, e quando precisa se manifestar na terra, pode ter certeza, que Deus fará até troca de DNA, para que você seja o receptor da herança, daquilo que nem direito você tinha. Eita Deus! Eu vejo Ruth não interessada em casar com Boaz, mas em cuidar da sogra. A lealdade de Ruth torna ela elegível. Olha, eu não sou do seu povo, mas eu estou elegível para ser esposa. Mas aí ela mostra mais uma vez a lealdade dela. Ela não deita na cama e faz um cafuné em Boaz. Ela deita nos pés de Boaz para aquecê-lo. Ela não quer mais o sexo e garantir um teste de DNA que vai torná-la herdeira e Maria chuteira. Ela está preocupada com o marido dela não ter frio, ou com um amigo dela, ou com o resgatador dela. Ela já sabia que estava proposta para ele, ela já sabia que ele ia resgatá-lo, ela já sabia que ele tinha aceitado casar com ela, ela já sabia de tudo isso, mas ela não queria mais o que dava-lhe vantagem do que dar uma vantagem a alguém. Pessoas leais estão mais preocupadas em dar vantagem a alguém do que terem alguma vantagem. Ah, Deus, muda o caráter da gente, porque a gente é interesseiro. Torna-nos Ruth hoje. Porque quando tem interesse, trata bem. Se tem interesse, vai no culto. Se tem interesse, conversa. Se tem interesse, manda um bolo. Se tem interesse, e quando o interesse acaba, acabou tudo. Deixa eu dizer, homens, a pior coisa que existe no caráter de um homem é a deslealdade. Um homem desleal não tem compromisso com Deus e não tem compromisso com o seu próprio propósito. Um homem desleal não trai apenas a sua esposa, trai a sua família, trai os seus filhos, trai a sociedade. Um homem desleal precisa nessa manhã se converter em se tornar leal. Um homem desleal trai o seu chefe, um homem desleal trai o seu senhor, um homem desleal trai pessoas pequenas e usa-as como se fossem objetos do seu interesse. Pastor, por que você não está batendo nas mulheres? Porque se o homem aprender o padrão, as mulheres vão seguir o mesmo padrão. Um homem desleal da sua liderança nunca terá uma liderança espiritual. Nunca. Não sou eu quem digo, é princípio. Porque Ruth foi leal a Noemi. Ela foi colocada como alguém impossível de ser redimida. E quando ela foi colocada nessa posição, além dela não esquecer Noemi, ela ainda não vai para a cabeça e já garante o DNA, que ela poderia muito bem ter feito isso. Ela aquece os pés, porque é melhor que ele não tenha frio, do que ela garanta o destino dela de fazendeira. Meu Deus! Nós precisamos de homens leais, nos lugares de governo dessa nação.
Nós precisamos de homens leais, sendo CFOs, CEOs de grandes empresas, de empresas de tecnologia nascentes. Nós precisamos de homens leais para criar uma comunidade leal. Nós precisamos de pastores leais para criar pastores leais. Nós precisamos de povo leal para acabar com essa palhaçada que os evangélicos vivem. 26% de evangélicos e eles falando mal do pastor Silas Malafaia. Me poupe, se você é crente, não fale mal de outro crente. Hoje eu vim para alinhar a igreja. Se você é crente, nunca fale mal de outro crente, ainda que ele seja um crente meia boca, o que não é o caso do Malafaia. Pode ser destemperado, posso ter várias discordâncias com ele, mas ele é a minha raça, ele é pastor, ele prega a palavra, ele é pai de família, ele tem netos, ninguém da linhagem dele destoou dos caminhos do Senhor. Eu tenho que defender esse homem, que está defendendo a nossa nação, e a nossa liberdade de expressão. E quem duvida, um dia, talvez vai pagar o preço, por ter duvidado do que eu estou dizendo hoje. Estou me levantando como um profeta do Senhor. Não importa se a pessoa falou direito, se conjugou bem o verbo, importa que o que ele está defendendo é a defesa da sua vida, é a defesa da sua família, é a defesa da sua pátria, é a defesa da sua liberdade de expressão. Lealdade falta demais. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu sinto assim a dor do coração de Deus. Tem que entender que o profeta é um cara louco, sabe? O profeta, ele vai para o céu e volta várias vezes no dia. Ele pergunta para Deus, o que está te agradando, o que não está desagradando. É lógico que o profeta também tem solução para a sua casa. Em 2 tempos ele mata o jacu da sua casa. Em 3 tempos ele resolve o seu problema financeiro. Ele resolve uma direção que você precisa. Mas quando o profeta prega, não é popular. Porque ele não está pregando para massagear o teu ego, ele está pregando para consertar as veredas. Nessa manhã eu declaro veredas consertadas nessa casa, Deus. Que toda deslealdade seja destituída dos nossos corações. Deslealdade ao Senhor, deslealdade aos seus, deslealdade ao seu propósito, deslealdade aos seus valores. Próximo. Boaz nos ensina sobre emoções controladas pelo Espírito. Ele mostra uma grande sensibilidade e compaixão. Ele viu que ela estava com fome. Ele viu que ela tinha sede. Ele viu que ela tinha medo de ser abusada pelos outros segadores. Quantas vezes, essa semana eu assisti um vídeo que eu choquei, uma mulher apanhando na frente da casa dela, do marido de uma outra, não sei se vocês chegaram a ver isso, mulher apanhando, passa, os homens não fazem nada, segura esse marmanjo, pelo amor de Deus, não importa quem está certo, a mulher com cabelo comprido sendo puxada por um brutamonte. Homens dessa casa, se você vê uma menina sendo abusada, dê uma porrada no abusador e manda ele para a cadeia. Homens dessa casa, se você vê uma mulher apanhando, denuncie e pega esse cara e separa ele dela. Homens dessa casa, defendam as mulheres. É um machismo estrutural e uma covardia iminente. Eu amei que eu vi esses dias também um pai que estava num cruzeiro com a filha, ele foi tirar uma foto dela e ela caiu do navio. Imediatamente, ele não pensou se tinha celular no bolso, ele não pensou se tinha problema dele pular, ele não pensou se tinha um tubarão embaixo, ele disse, minha filha está embaixo, não tenho o que pensar, tibum, e salvou a filha dele da morte. Isso não deveria nem ser heróico, isso deveria ser comum. A falta de lealdade com a própria família, muitas vezes. A autoproteção, a autopreservação. Eu sei porque muitos pastores não pregam o que eu estou pregando. Sabe por quê? Porque não é confortável você ouvir o que você está ouvindo. Mas eu realmente não estou precisando de um emprego, graças a Deus. E também não tenho cota para bater aqui. Desde que vocês vão para o céu comigo, desde que vocês encontrem o propósito de Deus, desde que vocês sejam homens e mulheres que por onde passarem sejam luz, aqui não faltará visão profética. Próximo. Ele tem sabedoria, ele tem propriedade, ele sobe a porta, o remidor ele fala assim, olha, fulano de cá, vem cá, assenta aqui. Ele dá ordens, você vê que Boaz é um homem macho, ele dá ordens. Dá ordens aos empregados. Hoje em dia a gente não pode falar nada.
tudo é abuso. Só esqueceram do abuso que está acontecendo contra a gente mesmo e as nossas liberdades de serem quem nós somos. E eu acabei de falar que ele era um homem controlado e gentil. Mas homens fortes dão direção. E mulheres precisam entender que vocês podem ser fortes o quanto vocês forem, porque o seu marido vai proteger o seu chamado, a sua personalidade, o seu ministério. Eu tenho uma mulher, irmãos, que ela não só é forte não, ela é forte, ela é inteligente, ela sabe falar, ela sabe chegar, ela é estudada, ela é pós-graduada, ela é mãe do caramba, ela é uma pastora incrível, e ainda assim, irmãos, eu não estou intimidado com a liderança dela, ao contrário, eu estou, vai filha, vai, homens fortes sabem ter mulheres fortes. Mas isso não significa que ele precisa ser fraco para ela ser forte, não, ele pode ser forte. E dando direção àquela parte da terra que foi Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou a terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar você isso. Compra diante dos habitantes e diante dos anciãos. Se hás de redimir, redime-a. Próximo. Boaz não precisou pensar duas vezes. Próximo, galera. Boaz não precisou pensar duas vezes. Travou aí? Ou travou aqui? Boaz não pensou duas vezes para redimir Ruth. Boaz sabia que tinha um propósito naquilo. Nessa semana vão aparecer decisões difíceis para você tomar. Decisões que vão envolver o seu propósito. As decisões com relação ao nosso propósito nunca são fáceis. Os convites de Deus nunca são pequenos ou menosprezáveis. Deixa eu te dizer, para você mudar a sua história, você tem que fazer uma coisa diferente do que você já fez até hoje. Nessa semana virão decisões difíceis na sua porta. Se você quer viver o propósito de Deus, vai precisar aprender a falar sim para as coisas difíceis. Eu estava relutando para fazer esse jejum porque eu sei que tenho fome. Eu estava relutando para fazer esse jejum porque eu sei que eu tenho uma rotina de 6 da manhã às 23 horas imparável. E eu sou lógico, eu sei que comida dá energia para a rotina. Eu estava relutante para começar esse desafio, porque eu sabia que se eu começasse, eu não tinha só minha esposa e meus filhos olhando para mim, eu tinha uma comunidade me observando. Eu não presto contas só a Deus aqui nessa terra, eu presto contas à minha família e a vocês. Eu vivo uma vida reta não só por causa de Deus, mas por causa de vocês e deles também. As minhas atitudes interferem nas suas decisões muitas vezes, sabia? Eu sabia que eu não podia ser irresponsável. Até aqui me ajudou o Senhor e me ajudará a concluir tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O dia que Deus me fez um convite, e Ele repetiu 2 vezes o que Ele queria de mim, eu disse, eis-me aqui, quero o seu propósito. Essa semana não diga não para aquilo que for difícil, só porque você acha desconfortável. Boaz nos ensina sobre propósito. Para ele não era confortável redimir uma moabita, para ele não era confortável pegar uma mulher que já era viúva. Ele era um homem rico, poderoso, forte, valente, viril, ele podia ter quem ele quisesse, ele não precisava pegar a escória da sociedade, vocês estão me entendendo? Mas nessa manhã, que é uma manhã de resgate, Boaz se mostra para nós como Cristo. Ele está mostrando que as atitudes difíceis que tomamos nos levam para o propósito eterno. As atitudes difíceis que tomamos desagradam pessoas, mas muda a nossa vida. As atitudes difíceis que tomamos faz a gente perder na terra e ganhar no céu. As atitudes difíceis que tomamos faz a gente passar vontade na terra, mas faz a gente ganhar na eternidade. As atitudes difíceis que tomamos faz a gente perder mesas e faz a gente ganhar banquetes celestiais. As atitudes difíceis que tomamos nos torna pessoas, entre aspas, com menos networking, mas com conexões poderosas para a eternidade, inclusive para o propósito da nossa existência, porque se tem alguém que está interessado que você cumpra o propósito da sua existência, é o nosso Deus. Ele vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Não subestime aqueles que não têm nada nessa semana, porque talvez eles têm aquilo que o seu destino precisa. A moabita, Ruth, tinha a lealdade que Boaz precisava para constituir família. A moabita, de outro povo, viúva, menosprezada,
ela tinha o caráter que sustentaria ser uma dama de ferro, que ia cuidar das finanças dele. Age com integridade, meu irmão, nessa semana. Esteja disposto, disposta a sacrificar interesses pessoais, nem que sejam amizades, nem que sejam contratos. No começo desse ano, eu recebi um convite. Muito, muito bom. Uau! Você vai ser poderoso nessa cidade. Aceite esse convite. É só aparecer no dia tal, no andar tal, no lugar tal. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu querendo fazer a diferença na vida das pessoas, eu querendo ter mais dinheiro, eu querendo ter mais poder para isso, eu confesso que eu pensei e fui orar, eu disse: Deus, esse lugar que esse convite me traz, é um lugar de muita proeminência, é um lugar de muita importância, é um lugar onde eu vou ter mais poder, onde eu vou ter mais dinheiro, é um lugar onde meu networking vai ser melhor. E não falei nada para Tauana até que eu orasse. E depois que eu orei, eu falei: Pretinha, domingo à tarde eu preciso conversar com você. E domingo de manhã ela pregou. E depois que ela pregou, Deus revelou a ela na pregação tudo que era o meu convite. Parece que Deus tinha soprado no ouvido dela para pregar para vocês e eu que estava na plateia. E quando terminou, não menospreze um culto. Não falte ao culto, porque você faltar ao culto, você perdeu uma semana de direção espiritual. Se a igreja que você está, prega a palavra, obviamente. Eu disse: Pretinha, eu recebi esse convite aqui, chorando, falei para ela, e olha, isso aqui vai dar isso para a gente, mas eu nem preciso me alinhar mais com você, porque você já pregou o que eu não posso fazer hoje, eu não vou aceitar esse convite, tá bom, meu amor? Ela disse assim: obrigado, porque você é um homem de Deus, porque eu jamais ia me sentir confortável de você estar neste lugar. Faz 8 meses que eu neguei esse convite. A minha vida não mudou para melhor nesse sentido ainda. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que às vezes a gente fala não para algumas coisas que são convenientes para nós, e que Deus não age assim na mesma hora, sabe? Às vezes a gente passa ainda um tempo até ser recompensado pelas nossas boas escolhas. Mas eu sabia que Deus não ia se agradar. Eu sabia que aquilo ia ser... E assim, havia um princípio quebrado. Entendam bem, Deus não quebra princípios para estabelecer princípios. Vocês entendem o que eu estou falando? Então aos teus anjos darei ordens ao teu respeito para que te guarde. Pule do prédio. Não, irmão, ele não vai quebrar o princípio da gravidade para colocar o anjo dele para proteger você, não. Tinha um pequeno detalhe nesse convite. E eu sabia que esse era o único detalhe que não me permitia aceitar esse convite. E o meu não me dirigiu um pouco mais perto do propósito, apesar das perdas. Despretensiosamente, Boaz se torna um homem de confiança de Deus. Sabe quem que nasce de Boaz? Sabe qual é o nome do filho de Boaz e Ruth? Porque lógico que passou o tempo da prova, eles foram felizes e geraram um filho. E esse filho se chama Obed. E vocês lembram quem é Obed? Obed é o avô de Davi, mas não só o avô de Davi. Obed é o lugar onde a arca da aliança ficou e onde a presença de Deus gostou de ficar. Na arca da aliança a presença de Deus não era farta igual está nesse culto aqui não, que eu já sinto ele aqui. Eu sinto ele movendo os corações, eu sinto ele convencendo você de fazer escolhas difíceis, eu sinto ele trazendo arrependimento de pecados aqui, eu sinto ele querendo salvar vidas, eu sinto ele aqui. Mas naquela época ele não habitava em qualquer lugar, é só onde a arca da aliança estivesse. E um dia Obed decidiu abrigar o lugar da presença dele. Obed sim era o avô de Davi, e de Davi veio a descendência de Jesus. Se Ruth não tivesse sido corajosa e leal, certamente nós não teríamos Jesus vindo desta linhagem. Jesus viria de qualquer jeito, mas não desta linhagem. Eu acho que quando Deus estava fazendo a pesquisa no céu, de qual família Ele ia colocar o fruto dele, do filho dele, aqui na terra, Ele não encontrou só Maria com um coração servo humilde. Sim, Maria tem todos esses méritos, sim. Abrigou a presença de Deus, acolheu o propósito de Deus, não teve medo de perder o noivo para agradar a Deus. Mas Ele pesquisou a linhagem e viu que tinha Obed
e que a mãe de Obed era Ruth, e que Ruth era leal, que ele não ia ter essa iniquidade no ventre de deslealdade. Hoje é dia de quebrar a deslealdade dos nossos familiares, dos nossos antepassados, para que não falhe a nossa geração, essa praga. Ele viu que Obed era filho de Ruth e de Boaz, em quem ele podia confiar. Participa da linhagem do Messias. O seu propósito de resgatar uma moabita torna Jesus o Salvador, a semente desta família. Essa manhã, Deus, eu oro por uma desconexão total com toda a deslealdade das nossas gerações para contigo e para com o teu propósito eterno. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos dê padrinhos espirituais que possam representar, Deus, a tua lealdade para conosco, a tua aliança para conosco. Eu dei o nome de uma das salas, a sala mais bonita que nós temos aquele lado ali, de Severino da Costa Gomes. E quem não sabe, Severino da Costa Gomes é bisavô da minha esposa Tauana. Eu não dei o nome de outro, eu dei o nome dele, porque ele foi o empresário bem sucedido, que colocou toda a grana e fortuna dele à disposição de aberturas de igrejas numa cidade chamada Vitória de Santo Antão, porque foi ele quem levantou um patrimônio capaz de promover missionários e cuidar de pastores, porque foi na casa dele que muitos profetas de Deus se abrigaram, porque foi ele quem deu pouso, porque foi ele quem colocou 12 lugares na mesa, para que o lugar principal fosse do pastor que estivesse sentado. Eles não ficaram nunca a vida deles toda sem receber um pastor na sua casa. A casa dele está de pé até hoje, vale mais de 10 milhões de reais e está à venda para quem quiser comprar. Uma casa arquitetada com 12 suítes. E sabe por que tinha 12? Porque ele só precisava de 11. Porque a 12ª, ou melhor, a primeira, era de um profeta. O profeta que estivesse passando por Vitória de Santo Antão, dormia lá, comia lá, ficava lá. Esse homem construiu um império, não apenas financeiro, mas ele deixou um legado espiritual. Todos os filhos serviram a Deus, netos serviram a Deus, se tornaram em grandes pessoas, grandes desembargadores, juízes, se tornaram em grandes empresários, donos de empresas e indústrias que, se eu falar o nome aqui, você choca. Deste homem veio uma linhagem poderosa, porque ele foi leal a Deus e colocou à disposição benignidade e generosidade. O caráter dele era benigno e generoso. Deste homem, todos os filhos dele viveram do que ele deixou, apesar de terem construído outras coisas, eles mesmos. Ele tem filho da marinha, do exército, ele tem filho empresário, ele tem filho advogado, desembargador, ele tem filho dono de grandes empresas, mas até hoje, a herança física que ele deixou, paga plano de saúde, paga aluguel, paga condomínio, aluguel não, porque eles não têm nada alugado, é tudo deles, IPTU. Se você passar por Vitória de Santo Antão, você vai ver o nome dele, de todos os parentes dele, escrito nas ruas, porque um homem que decidiu abrir mão de toda a grana que ele tinha, para investir no evangelho que estava passando por perseguição naquela época, ele decidiu que a lealdade dele para com Deus deveria ser maior do que a preocupação dele para com o dinheiro. Homem benigno, generoso. Hoje nós temos um pedacinho aqui. Sabe por que eu pus esse nome? Porque eu quero me identificar com esta herança, porque eu quero fazer parte disso, porque eu quero o dia que eu morrer, e isso vai acontecer com todos nós. Eu não estou aqui com melodrama, vocês entendem? Isso vai acontecer. Eu quero que o dia que eu morrer, as minhas palavras não morram. Eu quero que o dia que eu morrer, eu tenha formado pelo menos 100 pastores, um filho e uma filha para Jesus, uma herança espiritual de igrejas plantadas, mas não só no Brasil, onde a gente pode pintá-la de preto, colocar um aquário bonito na bateria, arrecadar dinheiro, não, mas também na África, porque eu quero plantar igrejas onde não há igrejas, na janela 1040 do evangelho não pregado.
Eu quero contrabandear Bíblias ainda para o Oriente Médio. Eu quero enviar pastores para a China, onde não podem pregar a palavra. Eu quero enviar eles com o poder de Elias, do Espírito Santo, para fazer igrejas subterrâneas, para contrariar as leis dos homens, mas para obedecer às leis de Deus, porque eu quero homens e mulheres leais a Deus. Homens que não comem das bolas quando são vendedores, que não comem das propinas quando são políticos, que não comem do dinheiro das ovelhas quando se tornam pastores. Homens e mulheres fortes, íntegros, cheios do Espírito Santo, capazes de curar, capazes de tocar e o demônio ir embora, capazes de andar em revelação, capazes de nunca se defender, deixar Deus se levantar para defendê-los. Homens que preguem com lágrimas nos olhos, homens que preguem com atitude e caráter, homens que destruam os laços do diabo contra a igreja. Mas antes de chegar na África uma igreja, eu quero que cheguem os poços, porque blá 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 sem obras lá não vai funcionar. Eles estão morrendo de malária. Então avivamento espiritual tem que andar com transformação social, e é por isso que nós somos Farol. Levanta, Senhor, levanta aqui 400 leais, 400 fiéis, porque Deus, eu nem estou te pedindo tudo. Se o Senhor levantar 400, a gente muda esse mundo. Com 12, um destoou, os demais fizeram uma mudança no mundo. Só falta a janela 1040, quem sabe não é a nossa. Só falta homens e mulheres que não estão mais preocupados com o seu próprio desejo de ter filho e adotar. Começar a adotar criança, adotar criança, adotar criança, discipular a criança. Homens que não estão preocupados só de ter um culto bonitinho que acaba no horário, mas um culto que muda a sua vida. Homens e mulheres de Deus, eu sinto da parte de Deus a evocação de um choro de arrependimento sobre nós, do egoísmo latente das nossas relações. As nossas emoções estão em colapso, porque vivemos só para a gente, vivemos só para o nosso próprio umbigo. Ontem no nosso cultinho doméstico, estava ensinando Davi e Alice da experiência que eu tive quando fui para a África. E quando olhei, disse: é por isso que eu nasci, Deus. Eu não estou nem aí com o que vão fazer comigo. Eu não estou nem aí com o que vão falar de mim. Eu não estou nem aí com as mesas que me denigrem. Eu não estou nem aí. Eu estou aí para agradar a Deus. E vendo aquele vídeo do YouTube, eu comecei a chorar. Eu disse: eu nasci para isso. Eu nasci para ver isso acontecer. Eu mostrava para Davi e Alice crianças da idade deles que estão morrendo porque não tem água para beber, porque não tem comida. Eu disse: papai foi para aí em 2010. Eu não consegui parar de chorar 2 dias. É verdade, filho, isso. Vem 400, 500 crianças. Aí eles: papai, mas eles não têm mãe para cuidar. Mas papai, o pai deles não cuida deles. Mas papai, eles estão sozinhos na rua. Então, filho, eles vivem assim lá. Eu estou querendo uma igreja que esteja disposta a ficar multimilionária. Aleluia, recebe aí, irmão. Multimilionária, para fretar aviões, ir em viagens missionárias, abrir poços na África, adotar crianças cujo pai e mãe já morreram, porque morrem muito cedo lá. Eu vou ser o primeiro que vou trazer 1, 2, quantos Deus me der. Eu estou disposto a viver como Boaz, a despeito dos meus interesses, a despeito do meu poder, a despeito do meu dinheiro e a despeito de tudo que possa ser meu. Eu abro mão de tudo para fazer a vontade de Deus. Vamos ficar de pé em presença de Deus.